Terror da Globo? Nova emissora de TV aberta no Brasil se prepara para entrar no ar. A TV Globo segue consolidada como a maior emissora do país, mantendo a liderança de audiência em diversas faixas horárias. No entanto, o cenário da televisão brasileira pode ganhar um novo capítulo em breve com os planos da CNN Brasil para ampliar sua presença no território nacional. De acordo com informações do portal TV Top, o canal de notícias negocia sua entrada na TV aberta, buscando deixar de depender exclusivamente da grade de operadoras por assinatura. Para viabilizar essa mudança, a empresa trabalha na criação de uma rede de afiliadas, adotando um modelo de distribuição semelhante ao das grandes redes nacionais. As tratativas já avançaram em parte das regiões Sul e Sudeste. A meta inicial é estrear o sinal em cerca de 20 capitais brasileiras, fortalecendo a entrega de seu conteúdo jornalístico. A expectativa da CNN Brasil é colocar o projeto em funcionamento ainda no segundo semestre deste ano. Caso haja algum atraso no cronograma, a previsão de estreia passa para os primeiros meses de 2027. Essa estratégia visa ampliar consideravelmente o alcance da emissora. Internamente, a projeção é alcançar um público entre 80 e 100 milhões de brasileiros por meio das parcerias regionais. Nos bastidores, a avaliação é de que existe uma demanda reprimida por novos formatos de jornalismo na TV aberta, e os executivos da empresa acreditam que parte do público busca alternativas aos telejornais tradicionais. Um levantamento recente do Reuters Institute for the Study of Journalism apontou a CNN Brasil como a marca de jornalismo televisivo com maior credibilidade no país. Com esse trunfo, a rede aposta que pode ampliar sua fatia de mercado e disputar espaço de forma mais direta com os grandes nomes do setor. Vale lembrar que a TV Globo, fundada pelo jornalista e empresário Roberto Marinho em 1965, no Rio de Janeiro, construiu sua trajetória através de investimentos massivos em jornalismo, entretenimento e teledramaturgia, tornando-se a principal referência da comunicação brasileira. Agora, resta saber como o mercado reagirá à possível chegada de uma nova concorrente de peso em sinal aberto. É curioso como a gente acompanha o desenrolar do mercado televisivo e, de repente, se depara com uma notícia que mexe nas estruturas do que a gente sempre considerou imutável. Quando falamos dessa possível entrada da CNN Brasil na TV aberta, a gente não está falando apenas de um novo canal, mas de uma mudança tectônica na forma como o brasileiro consome informação. E para entender o peso disso, precisamos olhar para os nomes e para a história que pavimentaram esse caminho. Quando a notícia cita a Globo, é impossível não voltar no tempo e pensar na figura de Roberto Marinho. O homem que, lá em 1965, no Rio de Janeiro, transformou a comunicação brasileira. Ele não criou apenas uma emissora, ele criou um padrão, uma linguagem e um hábito. Roberto Marinho, um visionário que entendeu, antes de todos, que a televisão precisava ser um pilar de integração nacional, construiu um império que misturava a precisão do jornalismo com a magia da dramaturgia. A Globo que conhecemos hoje é fruto dessa semente, de uma curadoria que misturou entretenimento e notícia de uma forma tão orgânica que por décadas, foi quase impossível separar uma coisa da outra na cabeça do telespectador. Ele era um homem de pulso firme, que não só formou gerações de jornalistas, mas que entendeu a política, a cultura e a economia como engrenagens de um mesmo relógio. E agora a gente olha para essa movimentação da CNN Brasil e vê um contraste fascinante. A CNN, que nasceu nos Estados Unidos por iniciativa de Ted Turner, um nome que também dispensa apresentações, revolucionou o conceito de jornalismo 24 horas. O mundo viu com Turner que a notícia não podia ter hora para acabar. O modelo da CNN, que chegou ao Brasil em 2020 sob a liderança estratégica de nomes como Douglas Tavolaro, que foi um dos pilares dessa fundação no país, sempre foi muito diferente do padrão brasileiro clássico. Tavolaro, com sua bagagem pesada de anos de mercado, sabia que precisava de um choque de realidade para entrar num terreno dominado por gigantes. A trajetória dele, marcada por uma visão muito particular de como fazer televisão, foi essencial para que a marca ganhasse corpo rapidamente, mesmo enfrentando todos os desafios de um mercado em transição digital. O que me chama a atenção nessa história é o que aconteceu nos bastidores antes de chegarmos aqui. Tivemos fases de muita euforia com contratações de peso, nomes que saíram de outras emissoras, como a própria Globo ou a Record, para abraçar o projeto da CNN, acreditando que o futuro era o jornalismo puro. Houve polêmicas, ajustes de rota, mudanças na cúpula e uma busca incessante por uma identidade que não fosse apenas uma cópia do modelo americano, mas algo que conversasse com a realidade brasileira.
Quando a gente vê a marca sendo apontada pelo Reuters Institute como a de maior credibilidade no país, a gente entende que o esforço valeu a pena, mesmo com todos os percalços. Mas ser o mais confiável na TV fechada é uma coisa, ser o mais assistido na TV aberta, onde o público é heterogêneo e a concorrência é feroz, é um jogo completamente diferente. Eu particularmente acho que a TV aberta brasileira vive um momento de estagnação criativa que clama por esse tipo de movimento. A Globo, com toda a sua grandiosidade, é um monumento, mas até os monumentos precisam se reinventar quando o chão começa a tremer. A chegada da CNN no sinal aberto pode representar a democratização de um jornalismo que até então era de nicho ou de elite. Não se trata apenas de disputar audiência com o Jornal Nacional, mas de oferecer uma alternativa para aqueles 100 milhões de brasileiros que o projeto almeja alcançar. Isso mostra que o mercado de notícias ainda tem uma vitalidade que muitos duvidavam na era do streaming. Muita gente dizia que a TV linear estava morrendo, mas a gente vê aqui que, na verdade, ela está apenas mudando de mãos e de formato. Existe um paralelo interessante aqui, assim como Marinho percebeu que precisava de um jornalismo forte para dar credibilidade ao seu império. A CNN entende hoje que precisa da abrangência do sinal aberto para validar sua marca como líder incontestável de opinião. É uma estratégia de sobrevivência e expansão. Se eles conseguirem emplacar essa rede de afiliadas, estaremos diante de um dos maiores desafios logísticos e comerciais da história recente da mídia nacional. Não é fácil convencer uma emissora regional a mudar de lado, a trocar uma programação consolidada por uma grade de notícias. Isso exige poder de barganha e, claro, um projeto comercial muito atrativo. Na minha visão, a televisão brasileira está passando por um processo de purificação. A era das generalidades está ficando para trás. Hoje, o público quer saber a quem recorrer quando a notícia aperta, e é aí que a credibilidade, esse trunfo que a CNN ostenta, se torna a moeda mais valiosa do jogo. Se o projeto se confirmar, teremos, pela primeira vez em muito tempo, um embate de modelos. O modelo do entretenimento informativo contra o modelo do jornalismo puro e duro. Quem ganha com isso? O telespectador, que terá mais opções no controle remoto. Mas não se enganem, a Globo não vai ficar parada assistindo. A história da emissora é feita de adaptações rápidas e contra-ataques precisos. Roberto Marinho sempre ensinou que no jornalismo e na televisão, você nunca pode estar satisfeito com o que construiu ontem. O sucesso de hoje é a base para a dúvida de amanhã. É fascinante acompanhar como esses movimentos são cíclicos. A gente viu a ascensão das redes de notícias, a consolidação da internet, a fragmentação do público e agora, esse retorno triunfal para a TV aberta, o maior palanque de todos. É como se a indústria estivesse voltando para o seu centro nevrálgico, mas com uma roupagem muito mais moderna e tecnológica. A CNN tem o desafio de manter a sua essência jornalística sem cair na tentação de popularizar demais o conteúdo a ponto de perder a sua identidade. Manter esse equilíbrio entre ser uma marca séria, global e, ao mesmo tempo, ser palatável para o público das 20 capitais que eles pretendem alcançar, vai exigir um esforço hercúleo de produção e estratégia. Eu olho para esse cenário e penso no futuro. Se esse plano for bem-sucedido, teremos uma nova dinâmica de poder no Brasil. A televisão aberta voltará a ser o grande centro do debate público, algo que parecia estar se perdendo nos algoritmos das redes sociais. E honestamente eu torço para que isso aconteça. Mais concorrência significa melhores produtos, mais investimentos em tecnologia e, principalmente, uma valorização maior do profissional de jornalismo. Se a CNN conseguir provar que é possível fazer uma TV aberta rentável e relevante focada em notícias, eles não apenas mudam o jogo para eles mesmos, eles forçam todo o mercado a elevar o nível. É um momento histórico para a mídia nacional, e estaremos aqui de camarote para ver cada capítulo dessa transição. O que a gente sabe é que, no final das contas, quem escreve a história da televisão brasileira são os visionários, aqueles que não têm medo de arriscar o tamanho do sinal ou o peso da marca em nome de um projeto que eles acreditam que vai definir os próximos anos da nossa comunicação. Estamos diante de uma transformação que, se vier, não será apenas sobre audiência, será sobre a relevância da informação no cotidiano de milhões de brasileiros que buscam, cada vez mais, a verdade no meio de tanta desinformação. E é por isso que esse movimento é tão importante e merece toda a nossa atenção. Pense no cara que tá feliz. Pense no cara que tá feliz porque criou o canal e tá colocando vídeos.
Mas às vezes eu não fico tão feliz porque eu vejo os vídeos sem like, sem comentário e principalmente não entrando em inscritos, aí eu fico um pouquinho chateado. Mas eu não vou parar não. E você pode mudar isso aí, entendeu? Poxa, se eu tivesse vendo um cara falando isso aqui pra mim, eu vendo um vídeo na hora, porque não me custa nada. Quem tá assistindo esse vídeo tá logado em alguma conta. E aí, ó, só se inscrever, deixa um like ou comenta. Agora, se você comentar, eu também respondo, viu? Aí o pessoal fala, ah, mas eu vou comentar o quê? Sei lá, fala de qual cidade você é. Ah, meu nome é Pedro, eu tô aqui em Jundiaí, São Paulo. Inclusive eu sou da Bahia, sou o Márcio, dono desse canal. Olha aí. E aí o poder do vídeo, né, de conectar as pessoas. E você viu uma notícia que te agradou, uma notícia que você pesquisou. Pronto, me ajuda aí.